Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aí ao nosso canal. Demoramos um pouquinho, muitas missões no caminho, mas estamos aí. Eu quero que você confira comigo este vídeo sobre realidade sintética. Dá uma conferida e a gente volta daqui a pouquinho. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Olha só, esse vídeo ele mostra como a nossa realidade ou a nossa visão de realidade é deturpada. E olha como isso tem muito a ver com a Bíblia. Então as pessoas até dizem assim, nossa, mas a Bíblia foi escrita por homens. A palavra de Deus diz que ela foi inspirada, os homens foram inspirados pelo Espírito Santo para escreverem aquilo que Deus queria que fosse escrito. E como pode um texto tão antigo, entre aspas, ser tão atual? Aí, lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3, diz assim: Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O que nós temos vivido hoje? Nós temos vivido exatamente essa realidade deturpada que Satanás quer que nós vejamos. Então, a gente vive neste mundo achando que a nossa vida se resume a isto. Se resume a trabalho, se resume a estudo, se resume a casar, se resume a cuidar de filhos, se resume a cuidar da vida profissional, porque se eu não tiver uma vida profissional bem-sucedida, eu não vou ter dinheiro, eu não vou poder viajar, não vou poder satisfazer os meus deleites, as minhas vontades, não vou poder ajudar a minha família. E assim, a gente tem inúmeras justificativas para correr atrás daquilo que nós pensamos ser imprescindível. Porém, essa não é a nossa realidade. Se nós pudéssemos ver a nossa realidade com os olhos espirituais, você veria, nós veríamos que nós estamos em guerra. Se você pudesse abrir os olhos espirituais, você veria neste momento quantos demônios há em volta da gente. Quantos milhares de demônios há em volta ao nosso derredor e pairando pelos ares, principados, potestades, dominadores, as hostes malignas que existem. Então, imagina tudo isso ao nosso derredor e você vendo. Você saberia que você está em guerra. Porém, como diz aqui a palavra de Deus, o que Satanás faz? Ele maquia essa realidade. Então, a gente vive como se nós vivêssemos para nós mesmos. E nós vamos cada vez mais nos apartando da simplicidade do Evangelho. Por que simplicidade? Porque as coisas de Deus são simples. A palavra de Deus é simples, porém, ela exige sacrifício. E as pessoas têm feito o quê? Trazido para si teorias, filosofias, crenças, crendices que não existem. Mas a palavra de Deus é simples: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? É obedecer aos seus mandamentos. Eu não gosto muito de ver coisas de famosos, mas eu vi uma famosa que se afastou aí do evangelho e ela falou assim: eu amo muito Jesus. E eu sei que eu sou pecador e eu sei que ele vai me salvar. E eu continuo vivendo a minha vida do meu jeito. Infelizmente, esses são os enganos que o diabo traz. Porque não faz sentido viver a vida do meu jeito e dizer que eu amo a Cristo se eu vivo a maneira que eu quero. Não faz sentido. E é isso que a palavra está dizendo aqui. Satanás faz o quê? Com a sua astúcia, com a sua esperteza, com os seus ardis. O que ele faz? Ele maquia essa realidade. E a gente não consegue ver além dessa realidade. E aí as pessoas dizem assim, mas eu sou trabalhador, eu sou honesto, eu sou boa pessoa, eu sou uma pessoa correta, eu não faço mal a ninguém. Deus não vai ter coragem de me jogar no inferno. Deus não vai me jogar no inferno, eu tenho certeza que eu vou ser salvo. Mas a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus diz que eu preciso reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, que eu preciso tomar a minha cruz, que eu preciso negar a mim mesma e eu preciso obedecer. Eu preciso cumprir esses mandamentos. E aí, lá em João, na segunda epístola de João, no versículo 6, diz assim: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Esse é o amor, que andemos segundo os seus mandamentos.
Gente, não existe dupla interpretação. Ou eu obedeço, ou eu faço o que Deus quer de mim, ou eu cumpro esses mandamentos, ou eu vivo do meu jeito. Se você diz que ama Jesus, se você diz que crê em Jesus, que você tem fé, você pode até frequentar uma igreja, você pode até fazer jejum, você pode até fazer oração, você pode até ser religioso. Se você faz tudo isso, pode ser uma pessoa bondosa, caridosa. Porém, você não nega a si mesmo, a sua vida continua do mesmo jeito. Você continua cheio de amigos, cheio de amizades, o seu estilo de vida é o mesmo, a sua essência é a mesma, nada mudou? Então você não se converteu ao evangelho. Essa é a verdade. Ah, Tayane, você é prepotente, você está sendo arrogante. Não, porque Deus me resgatou lá de baixo, lá do fundo onde eu estava, e eu precisei fazer esse processo. E eu estou agora falando para você que você também precisa fazer esse processo, não sou eu que estou dizendo. O Senhor Jesus deixou escrito para nós. Então é um processo, não tem como eu seguir a Deus sem negar a mim mesmo. Não tem como eu ser cristã, eu ser convertida, se a minha vida continua como sempre esteve. Sabe, se eu não mudei o meu estilo, se eu não mudei a minha essência, se eu não mudei o meu comportamento, se eu não mudei as minhas ações, se eu não mudei as minhas reações, se os meus pensamentos são os mesmos, se eu sigo exatamente a moda e o modelo do mundo, o padrão do mundo, eu falo moda não é de veste, eu falo padrão do mundo, se tudo isso permanece igual, então não houve conversão, você não é nova criatura. E aí você está vivendo nessa falsa realidade que o diabo planta na nossa mente, para que a gente não veja o mundo espiritual ao nosso redor, para que a gente não veja a batalha espiritual que nós estamos envolvidos, e a gente vai vivendo, Eu estava até conversando com o meu marido, que ele adora o filme de Matrix, e exatamente igual ao filme de Matrix. A realidade é uma, guerra. E a vida virtual que eles viviam era outra. É como se hoje a vida que nós vivêssemos fosse uma vida virtual, porque por trás dessa vida terrena que nós temos, existe uma batalha espiritual. Existe uma guerra entre o bem e o mal pelas nossas almas. É Deus dando a palavra dele, querendo nos puxar, querendo nos trazer, e a gente ali resistindo, vivendo ao nosso jeito, à nossa maneira, ao nosso estilo. E é isso que tem acontecido. E amar a Deus, mas eu amo Jesus, mas eu sou cristão. Amar a Deus não é do nosso jeito, amar a Deus não é sentir. Amar a Deus é decidir, é entregar, é decidir seguir o evangelho, é decidir obedecer. Então, o que nós precisamos fazer, que Deus fez comigo um dia e Ele quer fazer com todos nós? Tirar essa venda dos nossos olhos, como Ele fez com Paulo. Tirar essa venda, tirar essa máscara, para a gente conseguir enxergar essa realidade que está à nossa frente, mas a gente não vê. A gente não consegue ver. Então, a mensagem de hoje é sobre isso, uma reflexão sobre a nossa realidade. Você está em batalha constante, inclusive quando você dorme, e você não sabe. Você não sabe. Enquanto a gente dorme, Jesus diz que Satanás está ali, bramando como leão ao nosso derredor, né? Está ali, bramando, nos rodeando, né? Ele veio para matar, roubar e destruir. Por que Jesus diz que ele veio para matar, roubar e destruir? Porque é para isso que ele veio. E ele faz isso 24 horas. E a gente fica aí vivendo como se não houvesse amanhã, como se a nossa vida se resumisse a isso, a cuidar do nosso futuro, sabe? Da nossa vida, dos nossos filhos, dos nossos interesses. Porém, o mundo espiritual está muito além disso, muito além disso. Amanhã eu vou fazer um próximo vídeo falando sobre, dando uma continuidade a esse assunto, e aí a gente fala um pouquinho mais para não ficar muito longo, viu? Mas Deus abençoe, fiquem com Deus, fica a reflexão. E assim como teve chance para mim, assim como Jesus abriu os meus olhos, Ele também quer resgatar a todos. Ele está aí para dar chance de vida eterna para todos. Não só vida eterna, mas também uma vida abundante aqui nessa terra. Amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe.